Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Batata Frita com Giló. Meu nome é Laís Gomes e nós estamos aqui mais uma vez para falar com você sobre um assunto muito importante. Vamos ao nosso comentário de hoje? Então, hoje nós vamos falar, assim, não tem pauta certa, não tem algo que a gente dá aquelas 3 dicas, né? Muito claro, porque é um assunto que é complexo. Para mim é muito tranquilo de falar, mas para outras pessoas incomoda, né? Porque entra num campo que deixa as pessoas desconfortáveis, né? E a gente tá num mês propício, não que os outros meses não seja, mas é um mês propício pra gente falar sobre racismo. E vamos falar com um recorte pro nosso âmbito, pro nosso meio, que é o meio cristão. Então, vamos ao que interessa, vamos pensar sobre isso de uma forma crítica, reflexiva, entendendo um pouco mais sobre esse âmbito que a gente está. Como eu disse, não tem um roteiro, não tem nada aqui, eu vou falando daquilo, das minhas angústias, e com certeza eu espero que você possa entender também e se identificar, talvez, sobre isso. Bom, como vocês podem ver, eu tô com a minha coroa, né, de rainha, porque é complicado e eu vou começar sobre isso, com isso, porque é muito complicado você, às vezes, assumir certas identidades. Eu não falo nem só identidades, mas identificações, né, por conta de um momento que a gente vivencia, né, socialmente falando, que faz com que muitas vezes a gente não queira vivenciar literalmente a questão da negritude. É muito difícil, né, para uma mulher, para um homem negro, e aí eu vou fazer outro recorte falando como mulher. É muito mais complicado, muito mais difícil essa mulher negra realmente ser permeada por essa questão da negritude dentro das igrejas evangélicas. Por muito tempo a gente camuflou aí essa situação do racismo dentro da igreja por muito tempo, porque a gente entende que, assim como várias outras pautas dentro da igreja, né, a gente camufla através de situações que não são resolvidas, né? A gente joga por debaixo do pano e a gente acha e entende que somos todos iguais perante Deus. Perante Deus, realmente todos somos iguais, mas na sociedade, no dia a dia, na nossa comunhão com os nossos irmãos, estruturalmente falando, não somos. Existe uma coisa chamada racismo estrutural. E esse racismo estrutural, ele não permeia só o mundo, só o sistema do mundo. Ele permeia muito o sistema dentro da igreja. Eu tive o prazer e o privilégio de ter 2 pastores negros na minha vida. E apesar disso, de eu ter esses 2 pastores negros, de terem eles como referência para muita coisa na minha vida, não percebo hoje, fazendo uma reflexão sobre todo esse processo, essa emancipação de entendimento do que é ser negro, do que é você ter esse posicionamento e reconhecimento dentro de uma estrutura que é extremamente racista em diversos momentos, por conta, infelizmente, do olhar que a gente coloca para o europeu. Nossa visão é muito voltada para o europeu ou para o estadunidense. Tudo que vem desse âmbito a gente valoriza e diz assim: ai, que lindo, que maravilhoso. Quer ver uma coisa muito clara que a gente faz, né, que veio através dos europeus quando veio colonizando, né,
o Brasil, enfim, é a questão de anjos e demônios. Tudo que é africano, tudo que é visto para esse continente é endemonizado ao máximo. Tanto que a gente vê isso nas pinturas. Quando vai se pintar um anjo de Deus, um anjo maravilhoso, né? A gente pinta ele branquinho, dos olhos claros, lourinho, tudo muito, né, de forma angelical, que como se quase imperceptível, tão assim, não tem nem palavras para explicar. Agora, quando a gente vai falar de algo negativo, algo ruim, né, vai falar do demônio, por exemplo, a gente pinta o quê? De cor preta, né? A gente pinta com cabelo, né, mais crespo, a gente coloca as feições muito mais parecidas com o negro. E isso tudo vai permeando a nossa vivência, as nossas relações. Porque o homem e a mulher, né, quando nasce preto, eles sabem que nasceram pretos. Isso não tem como tirar deles. Eles sabem que o tom de pele deles é preto. Mas daí ter esse reconhecimento de identificações, de desconstrução, é muito mais difícil dentro das igrejas evangélicas. Eu gosto muito de leitura, gosto muito de me aprofundar sobre diversos assuntos, e eu, como pesquisadora, né, da área, que estou aí caminhando ainda no início de muita coisa, eu tenho visto que dentro das literaturas evangélicas não tem sobre essa temática clara, não tem nada falando claramente sobre isso. E isso é prejudicial para a nossa construção. Não estou dizendo aqui que tem que haver um recorte, um direcionamento assim de tipo, preto tem que só falar sobre coisa de preto, branco tem que falar coisa de branco, ou então, não, a gente precisa discutir somente isso e agora tem que ter um monte de literatura. Não é isso. Eu estou dizendo que precisa, é necessário que a gente tenha literaturas que mostrem essa construção e tragam uma desconstrução, porque a gente precisa ter práticas antirracistas, porque o que a gente mais vê são práticas racistas, né? São nas nossas falas, no modo quando vão entregar determinadas profecias, no modo como a gente se comporta dentro da igreja, os cargos que são colocados, né, as pessoas que estão à frente disso, né, e precisam, já é difícil muitas pessoas realmente, verdadeiramente estudarem, né, a palavra de Deus, ter conhecimento de livros, porque a gente sabe o quanto a estrutura do nosso país ela é precarizada em relação ao estudo, né, e aí a gente percebe o quanto a estrutura da igreja também, né, quanto mais periférico, pior, porque as pessoas não conseguem perceber que elas precisam ter uma emancipação através da leitura, através do conhecimento e através da revelação do Espírito Santo, com certeza, mas precisa agregar as duas coisas para que haja um entendimento até mais amplo, né? Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a ver o quanto é complicado mesmo falar sobre esse assunto. E aí, quando eu olho para as literaturas, eu só vejo uma literatura evangélica, que é do John Piper, eu acho que é essa a pronúncia, e o tema é racismo, a cruz e o cristão. É isso, racismo, a cruz e o cristão. E ele fala sobre as pendências, né, que tem dentro da igreja, as coisas que acontecem, mas só que ele é estadunidense, onde a gente sabe que o racismo é muito mais claro, onde a gente sabe que existe mesmo separações, né, entre igreja, muito clara. Tem um outro livro também que eu li, só que aí é uma história
que permeia a questão da adoção, que permeia a questão também de estupro, enfim, né? E essa luta dessa mãe que ela acaba ficando com a criança em relação ao estupro, enfim, que permeia a questão da raça, né? De tudo que acontece, mas assim, é só esses 2 livros que eu vi claramente, falando sobre a questão da estrutura racista que se existe. E isso eu tô falando de fora. Eu particularmente ainda não encontrei. Se alguém souber, me fala, me manda, coloca aqui nos comentários, porque pra mim é difícil. É muito mais fácil a gente observar, né, autores como Djamila Ribeiro, como Silvia Almeida, como Virginia Bicudo, como Nilma Souza, enfim, tem vários, né, que a gente tem aí no meio secular que fala sobre o assunto de forma muito rica, só que eles têm alguns recortes que para eles é importante, quanto para mim não é. Porque eu queria ver isso, certas coisas dentro da minha identificação, da minha raiz, né? Como mulher negra evangélica. Existe um movimento negro evangélico, sim, que tá aí, que tá produzindo até materiais muito interessantes e tal, mas eu sinto falta de algumas coisas porque eu não concordo com um termo chamado igreja inclusiva. Porque quando a gente fala igreja inclusiva, fica parecendo que todas as outras igrejas é excludente. E não é assim. O que a gente não aceita é o pecado. Pecado é pecado na Bíblia, ponto final. Queira a pessoa aceitar ou não. Entendeu? Então, quando a gente fala de igreja inclusiva, é uma igreja que aceita e abraça todo tipo de coisas, né, que deixa o ego do ser humano confortável. E não podemos aceitar a conformidade deste mundo, porque é isso que a palavra de Deus vem dizendo. Não se conformeis com este mundo, mas renovais pelo vosso entendimento. E o nosso entendimento é através da palavra de Deus, que a gente precisa buscar com o Espírito Santo. E se a gente se conforma com tudo que está no mundo, a gente aceita vivenciar as práticas que o mundo oferece. E aí a gente vem entender essas práticas até dentro da própria igreja. Eu vou focar aqui no nosso assunto. Por exemplo, é muito difícil para uma criança se reconhecer negra quando tudo em volta dela está muito claro como branco. O cabelo liso, extremamente liso das pessoas. Quando alguém critica, porque eu vejo isso no olhar dos meus primos, por exemplo. Ontem eu tive essa experiência com um dos meus primos, ele deve ter uns 10 anos no máximo. Ele é branco, né, mas é filho de uma mulher negra. Só que o pai dele é branco. Dentro do colorismo, o pai dele é branco. E ele nasceu com a pele branca. Quando ele me olhou com a minha coroa, que ele olhou pra minha cara assim, ele fez uma cara esquisita. De tipo assim, que é isso? Ai, que estranho, porque pra ele é muito incômodo. E ele já falou várias vezes que ele não é preto e que ele não aceita, porque ele não tem essa coisa, não tem parte com isso. Então, assim, você já vê que desde pequeno, as crianças já crescem com uma mentalidade de ser racista. Ah, mas criança não tem maldade. Ah, mas criança não nasce assim. Ninguém nasce. E falar que criança não tem maldade? Amores, tem sim. Porque as crianças são cruéis e elas conseguem fazer isso com mais facilidade por conta da falta de filtro. Porque nós, adultos, temos filtro. A gente consegue podar o nosso olhar, a nossa forma de falar, né? Os lugares que a gente está, com quem a gente quer falar, como a gente quer falar. As crianças não. Criança, ela não pensa.
diretamente, assim, vou falar isso aqui, nesse momento, eu vou olhar assim, ela não faz isso. Criança é muito mais linear, para ela sai tudo assim, é muito automático. Então, se torna mais cruel. E elas fazem isso entre elas. Eu tenho um estudo que eu estou trabalhando, né, que fala sobre o racismo entre as crianças, né, pretas e não pretas, enfim, porque muitas delas vai dizer assim, você é preto, quando ele é preto mesmo, mas eu não. E aí isso é falta de entendimento, da onde partir isso. E aí a gente tem também uma família que tem por trás, onde essas famílias muitas vezes vão falar assim, mas eu não sou racista, mas eu não ensinei isso ao meu filho. Será? Será que a gente não reproduz isso com os nossos filhos? Será que a gente não reproduz muitas coisas dentro da nossa casa sem a gente ter consciência? Eu escutei, por exemplo, de um relato de uma mãe que falou assim, que o filho falou, mãe, eu não quero ser marrom igual meu pai. E ele é filho de pretos. E ele ficou, não quero, chorando. Então isso também é uma coisa que me dói. Me dói ver que a gente não tem armas para poder conversar, comunicar, discutir isso com as nossas crianças de forma que elas não se sintam pressionadas. E nem a gente. Porque isso deveria ser muito natural. E não é natural, porque as pessoas têm medo de ferir o outro. Quer ver uma coisa muito clara que as pessoas têm medo? É de chamar o outro de preto. Oi, pretinho, e aí? Tudo bem? Tal. Tem medo de falar isso, por quê? Porque acha que está sendo preconceituoso. Mas a pessoa que é preta, ela também não gosta de ser chamada assim. Sim, tem um monte de gente assim, que prefere ser intitulado como o moreno, marrom bombom, sei lá, da cor do pecado até. Tem tantos adjetivos que as pessoas utilizam para camuflar a sua cor, né, para camuflar isso, que as pessoas não conseguem se reconhecer. Tantos adjetivos que prejudicam e não ajudam. Mas aí eu fico pensando isso dentro da igreja, né? Quantas pessoas sofrem isso dentro da igreja e elas se calam porque não têm o seu próprio reconhecimento, não entendem às vezes o que está acontecendo porque não conseguem determinadas situações, simplesmente porque elas são pretas e ninguém fala isso claramente. A gente tem umas situações, e aí eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente conversar melhor sobre isso, que é muito complexo, que é a questão, por exemplo, das escolhas que vão sendo feitas ao longo da vida de uma pessoa preta. A gente critica muito, né? Olha assim e fala, a gente tem muito mais medo, muito claro isso, e eu falo isso de um âmbito geral. Quando a gente anda na rua, a gente tem mais medo de gente preta do que de gente branca. Aí você vem e fala, mas eu não. Mentira, tem sim. Porque o seu olhar é preconceituoso como da maioria da população. A gente olha para um preto, a gente já acha que ele é bandido, porque a televisão mostra isso o tempo todo, e a gente tem esse recorte. Então é muito fácil a gente ser racista, a gente viver dentro do racismo, mas a gente precisa desconstruir isso. É muito fácil a gente ter identificações com as pessoas brancas porque a gente acha que os brancos, eles são cordiais com a gente. Não estou dizendo que eles não sejam pessoas maravilhosas, eu estou dizendo que as situações são camufladas. Quem vivencia e vivenciou o racismo de várias formas entende o que eu estou querendo dizer. Então, assim, para não ficar mais longo, porque a gente já tá falando pra caramba, é um assunto que, nossa, permeia toda a nossa vida, tem muita coisa para dizer. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho, porque esse é só o início do nosso papo pra gente continuar no próximo encontro, que a gente vai falar sobre racismo na nossa igreja, no nosso dia a dia.
tá bom? Eu espero vocês no próximo encontro e até lá!